e ativar os mix, só pra gente fazer as preces. A gente vai fazer as preces, daí a gente segue direto para a prática, igual a gente fez a mesma prática que a gente fez semana passada. Tá bom? Deixa eu... Tá tudo certo, né? Gravando, tá bom. A gente começa tomando refúgio, bodhicitta, recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche, e daí a gente faz a prática. Namô. No Lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Namo Lama Deshe Dope Ku Kancho Songye Ranjen La Dadandrodro Semche Nam Chanchu Bardu Kepsuchi. Para o benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Semke drowa kodonto lama sangye drubneni ganla gando trinleki drowa damchao. Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou espantoso supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Again Uge no Jansan Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Madrumye Pema June Shisudra Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesuda Druki Jingi Lapchir Shiksu So Guru Pema Siddhi Hom Hong Again Yugin of Jansang Pema Gesar Dompola Yatseng Chogi Madrumye Pema June Shesudrag Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesuda Druki Jinge Lapchir Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. A gente recita um mala do mantra do Guru, recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche para nossa prática. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum.
Agora nós recebemos as 4 iniciações de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que penetra pela nossa testa, purifica todos os obscurecimentos de corpo. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha que penetra nossa garganta e purifica todos os obscurecimentos de fala. Uma sílaba Rum azul no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra pelo nosso coração, purifica todos os obscurecimentos de mente. E dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes simultaneamente, abençoando nosso corpo, fala e mente, e eliminando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. O Guru Rinpoche dissolve em luz, penetra o topo da nossa cabeça, até o nosso coração. E nós notamos então a indivisibilidade de corpo, fala e mente nossa e de Guru Rinpoche. E nós repousamos uns instantes. Quem quiser trocar posição, nós vamos fazer a prática agora. So please find a comfortable position and we'll practice for a full 24 minutes. Então, por favor, encontre uma postura confortável, nós vamos fazer uma prática de 24 minutos. Entrusting ourselves to the Buddha, the Dhamma, the Sangha, our Guru, Samantabhadra. Let's first of all settle the body in its natural state, as we've done before. Então, entregando-se ao Buda, ao Dharma e à Sangha, ao Guru, Samantabhadra, nós estabelecemos primeiramente o corpo no seu estado natural, como nós fizemos antes.
And then in order to gently, soothingly calm the inner conversation, the voice of the mind, so that your mind settles in effortless silence, in order to bring this about, settle your respiration in its natural rhythm, unforced and unimpeded. E agora então, para acalmar gentilmente essa voz interna, o discurso da mente, para que então ela possa repousar num silêncio sem esforço, estabeleça a respiração no ritmo natural, sem forçar e sem nenhum impedimento. And in this phase, already cultivate a synergistic or symbiotic relationship between a deepening, an ever deepening sense of relaxation, looseness in your body, releasing even subtle pockets of constriction, tightness. A symbiotic relationship between this deepening relaxation in the body and the increasingly subtle settling of the respiration, so that it becomes more and more effortless. Então, nessa fase, nós podemos cultivar já uma relação sinérgica ou simbiótica entre aprofundar cada vez mais o relaxamento do corpo, eliminando a rigidez, as contrações mais sutis no corpo, e também, com isso, estabelecendo mais facilmente, mais sem esforço, a respiração no ritmo natural. If as you come to the end of exhalation, you're distracted, or the mind is caught up in rumination, then when the in-breath begins, there will very likely be some effort involved. We'll be drawing it in, even subconsciously, and thereby preventing the respiration from settling in its utterly effortless, natural rhythm. Se no finalzinho da expiração a nossa mente estiver distraída, se ela estiver aprisionada pela ruminação, então possivelmente vai haver algum esforço na inspiração. E isso vai evitar que a respiração se estabeleça sem esforço no ritmo natural, suavemente no ritmo natural.
So especially as you come to the very end of exhalation, let your mind be very quiet and very attentive as you approach that still point after the breath has been exhaled and before the next inhalation begins. Então, bem no finalzinho da expiração, deixe que sua mente permaneça bem quieta, bem atenta, nesse ponto em que a expiração chegou ao fim e a inspiração ainda não começou. And when you come to that still point, ever so deeply relax in body and mind. E quando você chegar nesse ponto de quietude, relaxe ainda mais profundamente o corpo e a mente. All sense of appropriating respiration, or of controlling or even influencing the respiration. Solte qualquer senso de apropriação, de controle ou de influenciar a respiração. And simply and effortlessly allow the breath to flow in. If it's deep or short, let it be, with no preference. Então, simplesmente acolha, receba a próxima inspiração sem qualquer esforço e sem qualquer preferência, seja a próxima inspiração curta ou longa. Deixe ser como é. And once your breathing has settled in its natural rhythm, a shallow, rhythmic, almost imperceptible flow of the respiration. This entails a balancing of your prana system, which provides a subtle physiological basis for settling your mind in its natural state in a sustainable way. Quando nós, por fim, estabelecemos a respiração num ritmo natural, superficial, praticamente um fluxo imperceptível da respiração, isso implica que nós equilibramos o nosso sistema prânico, equilibramos a nossa fisiologia. E é uma base perfeita, então, para estabelecermos a mente no estado natural. It allows you to release the habitual propensity for appropriating, identifying with thoughts, memories, desires, emotions, and simply resting in unelaborated, distilled awareness. Nós podemos soltar, então, a nossa propensão, a nossa identificação, nosso hábito de nos apropriarmos de pensamentos, memórias, desejos. E nós podemos, então, simplesmente repousar na consciência não elaborada, simples e direta. Imbued with just two essential and defining characteristics, luminosity and cognizance. E essa consciência, ela tem apenas duas características que a definem: luminosidade e cognoscência. In this way, awareness settles right where it is, without being directed outwards or inwards to any object of any kind. E assim a consciência se estabelece onde ela está, sem ser dirigida nem para dentro e nem para fora e nem para nenhum objeto.
and free of the grasping of identifying with any mental state or mental process. And being free of grasping, being also then free of distraction, being drawn away to any of the appearances of the five sense fields, any appearances in mind. Free of grasping, free of distraction. Awareness is effortlessly still. E quando a consciência, então, está livre de toda fixação ou identificação a estados mentais ou processos mentais, e quando a consciência também está livre de todo tipo de distração, não sendo arrastada por nenhuma aparência dos sentidos ou a mente, ela é naturalmente quieta. And free of identifying with any of the five obscurations of the mind, then the natural luminosity of your own awareness shines forth unimpededly. Quando a consciência é livre da identificação com os cinco obscurecimentos da mente, então a luminosidade natural da consciência brilha sem nenhum impedimento. By so resting in awareness, with a sense of ease, in stillness, and in clarity, you allow the mind to settle in its natural state. Quando você repousa na consciência, a vontade quieta e clara, você estabelece a mente em seu estado natural. And with this foundation, let's now follow the pith instructions given by the late Bon Batra. Sobre essa base, então, On the practice of meditative equipoise. sobre essa base, nós seguimos as instruções essenciais do Vajra nascido do lago, sobre o equilíbrio meditativo. With your eyes gently open and your gaze vacantly resting in the space in front. Motionlessly, rest your body without modification, like a corpse in a charnel ground. Com os olhos abertos e o olhar pousado no espaço à sua frente, sem se fixar em nenhum objeto visual, deixe que seu corpo permaneça imóvel, sem modificações, como um cadáver num cemitério. Silently rest your voice without modification and without speaking. Silenciosamente, deixe que a fala repouse, sem modificações e sem falar. And loosely rest your mind without modification in its own place. E deixe que a mente repouse solta, sem modificações, em seu próprio lugar. So in this way we rest in awareness while, to the best of our ability, completely deactivating the body, speech, and mind of essential being. E assim nós repousamos na consciência e da melhor maneira possível nós desativamos o corpo, fala e mente do ser senciente.
We are resting in the sheer luminosity and sheer cognizance of awareness. Nós repousamos na luminosidade e na cognoscência puras da consciência. And that luminosity and cognizance is not other than the luminosity and cognizance of pristine awareness, Dharmakaya. E essa luminosidade e cognoscência não é diferente da luminosidade e cognoscência da lucidez prístina, de Dharmakaya. This is what we have in common right now with the mind of the Buddha. É isso que nós temos em comum neste momento com a mente do Buda. So rest there in his utter simplicity without appropriating any aspect of your existence as a sentient being. Repouse nessa simplicidade absoluta, sem se apropriar de nenhum aspecto da existência de um ser senciente. And the Lake Born Vajra concludes this concise fifth instruction by stating, it is crucially important to apply yourself to these 3 points, devoting yourself to practice without faltering throughout the 3 times. E o Vajra, nascido do lago, de forma muito concisa, ele termina a instrução essencial. É muito importante que você se aplique, se dedique a esses 3 pontos e pratique sem esmorecer ao longo dos 3 tempos. And so let's continue in this practice of non-meditation in silence for the remaining minutes of this session. E agora nós seguimos essa prática de não meditação, em silêncio, nos minutos finais dessa sessão.
Oi, babies. Acho que eu tô fazendo alguma confusão. A gente não fez essa prática semana passada. Mas eu também não achei... Eita. Vixe, Maria. Só um pouquinho, que eu fiz uma confusão aqui. Pronto. Então, eu não sei que rolo que eu fiz aqui. Eu não, acho que a gente não fez essa prática aí a semana passada. Foi uma outra de meio que Vipassana, né? Mas também não tem problema. Agora, oi, Cris, fala. Essa é a prática do final do vídeo 7. É. E tu tá no começo das explanações do vídeo 7. Então tá certo, porque acabaríamos fazendo essa prática no Mas será que a final semana das passada a gente fez a explanações. Eu não lembro qual que a gente fez a semana passada. Mas tudo bem, não tem problema. Não faz mal, Eu só, acho que só queria... foi. A gente tá mesmo no vídeo 7B, né? Que é num domingo de manhã lá. É. Tá bom. Fala, Aninha. Obrigada, Cris. Abre o microfone. Eu queria tirar uma dúvida. Quando na meditação fala consciência, eu posso estar equivocada num termo, no verbo. É cognoscente ou tem cognoscência? O que quer dizer exatamente? E a consciência é capaz de perceber coisas. Ela, Quer dizer, ela, ela, ela percebe coisas, ela percebe o que é apresentado os 5 sentidos, o que é apresentado propriamente. sem se identificar com isso, quer dizer, ela é cognoscente, eu estou aqui, tá? Uhum. Mas ela percebe a visão em geral, mas ela não se fixa, ela não em nada disso, é isso? A cognoscência é simplesmente perceber. Agora, o que a gente faz imediatamente depois que a gente percebe alguma coisa é julgar, é classificar, gosta, não gosta, não faz, se apega, afasta, né? A gente faz outras coisas. Mas a consciência em si, ela só percebe, Tá. né? Ela é livre. Agora, na sequência, por hábito, a gente imediatamente faz muitas coisas, né? A gente discrimina, a gente julga, a gente classifica, a gente se apega, quer se afastar, né? Por exemplo, quando eu estou, assim, a consciência é luminosa e cognoscente, Uhum. tá? No momento em que, por exemplo, eu percebo a sensação do meu corpo no chão ou a sensação da minha mão, ela está sendo cognoscente ou será que eu já estou me fixando na sensação? Já está se fixando de alguma forma, porque você já falou assim, a hora que eu percebo o meu corpo no chão, já era, já é o seu corpo no chão, né? Não é Ah, tá, uma sensação tátil, X. É o seu... tá. Mas isso é inevitável, Ana. É inevitável, assim, não é... A gente não tem escolha com respeito a isso, nesse momento, né? Uhum. E... Então, quando a gente estuda a psicologia budista, a gente vê que em qualquer momento que a consciência faz contato com qualquer objeto, objeto significa qualquer coisa, um som, não necessariamente um objeto visual, né? Mas qualquer percepção. Imediatamente ela faz o contato, ela precisa de prestar mais atenção, aí ela discrimina, quer dizer, ela isola aquele elemento do resto para poder elaborar melhor. Aí ela tem sempre uma sensação de gosto, não gosto, tanto faz, e um movimento bem sutil de aproximação, de afastamento ou de neutralidade. Isso acontece o tempo todo, são 5 fatores mentais sempre presentes, que se chama. Aí a mente vai fazer Tá. outras coisas, né, com aquilo. Mas isso é inevitável nesse momento, com a mente comum, né? O que a gente quer é perceber isso acontecendo. A gente quer ter essa noção de que a gente está fazendo isso automaticamente, assim, né? Que a gente não está só percebendo as coisas como elas são. A gente está fazendo muitas coisas com o que a gente percebe, né? Por enquanto é o Mas que dá para a gente fazer. Oi? no âmbito um pouco mais grosseiro, durante esta prática de hoje, nesse momento em que eu me vi diante dessa consciência, dessa cognoscência,
aí eu percebi que eu estava diante de algo grandioso. E aí surgiu uma emoção. Aí eu já percebi, não, essa coisa, essa emocionalidade, aí eu preciso baixar e só ficar. Então, me parece que é uma coisa muito grandiosa mesmo e que para chegar lá a gente precisa de muito esforço, né? Mais ou menos. A gente precisa de muito esforço para não fazer mais esforço, né? Exatamente. O exato. esforço para soltar Para o que soltar o está tão esforço. agarrado. Agora, quando surge essa emoção, assim, esse maravilhamento, né? Não precisa também lutar contra isso, mas não precisa agarrar, né, nisso. Só deixa passar também, deixa vir, deixa passar, né? Normal. Mas é importante quando esses momentos acontecem, assim, né? Que a gente se dá conta de alguma coisa que está além da nossa visão comum das coisas, né? Dos nossos hábitos. É muito legal quando isso acontece. Mas a gente não pode também agarrar essa experiência, nem querer se livrar dela, né? Senão a gente fica sempre patinando na mesma coisa, no apego e aversão, né? Oi, Cris. Esse esboço de maravilhamento é justamente a bem-aventurança, porque acabamos de fazer uma prática para repousar em Ripa. Ele conduziu uma prática de apontar, nos colocou no estado de Ripa, né? Então, esse Depende de cada um, não maravilhamento, necessariamente. A condução foi para isso, agora... a condução foi para isso. Então, se houve um esboço de maravilhamento, uma sensação de, nossa, tem coisa aqui, foi o início de uma bem-aventurança, né? De um estado bem-aventurado. Então, está bem no caminho. É exatamente por aí. A gente só tem que tomar cuidado para não querer repetir a experiência, né? Ficar querendo sustentar a experiência, né? Porque daí ela fica forçada, né? Porque o bom é quando a gente se realmente vislumbra alguma coisa, e o Lama fala assim, quando a gente tem essas experiências, é como se a gente estivesse vendo a Lua, a gente está vendo a Lua, que representa, nesse caso, a natureza da nossa mente, né? A gente está vendo a Lua, mas ela ainda está sob muitas camadas de nuvens, mas a gente está vendo, a gente sabe que está ali, né? Aí o Lama fala assim, segue, não se apega, né? E segue a prática. Está no caminho certo. Mas não se apega, né? Não agarra. Mas é importante saber onde a gente está indo. Né? É importante. Não ficar assim, será que isso é Ripa? Será que não é? Ele está apontando. Só o Lama que pode dizer, na verdade, né? Se é ou não é. Ele apontou agora. Né? Ele apontou. Agora, se a gente viu ou não, seria um caso de a gente reportar o que a gente experienciou para o Lama e o Lama dizer se a gente viu ou não viu, ou o que aconteceu. Agora, o que normalmente acontece é isso, a gente não tem estabilidade para sustentar a experiência, a gente vislumbra, e se a gente ficar se agarrando na experiência, a gente vai perdendo, né? É bom a gente ficar na abertura mesmo, né? Com cuidado de não se apegar à experiência, né? Porque pode ser que não seja, e pode ser que seja, mas que a gente tem muito ainda a chegar mais perto dela, né? Que tal, Paulinho? É isso mesmo, é um aprendizado que com certeza a gente sabe que é nesse caminho que tem que buscar, né? Muito mais interessante que ficar discutindo futebol, política no fim de semana. É isso aí, obrigado. Verdade. Então, vamos tentar seguir, fofuras? Eu tô achando... Deixa eu só comentar uma coisa com vocês. Os próximos dois domingos eu vou estar viajando, né? Então, vocês vão ficar com a Flori, na dependência da disponibilidade da Flori. Então, a Flori vai
dizer se ela pode conduzir ou não pode as práticas nos próximos finais de semana, né? Fala, Flor. Deixa eu só dizer, nesse próximo, eu vou estar viajando, que a gente vai comemorar o aniversário da minha mãe, e aí eu vou estar de carona, eu não vou ter nem estar com o meu carro, então eu sei que como vai ser domingo e a gente vai pegar trânsito na volta, provavelmente esse domingo não vai dar. Aí no outro eu Mas decido. aí a Flori se comunica com vocês no grupo, né? Eu aviso que não vai ter, certo, nesse domingo e no outro a gente... E daí eu tô achando que não vai dar tempo de a gente terminar o estudo nosso desse retiro até o próximo retiro, né? Com o Lama, que vai ser logo em outubro, aí no dia 12 a 15. Vocês viram que as inscrições abriram, não bobei, né? Não tem mais aquela correria de lugar, porque o Zoom é infinito. Ilimitado, né? Os lugares do Zoom, não é mais aquela correria de lugar no templo, né? Infelizmente, né? Mas não vou bem, né? Porque dia 12 começa, né? Dia 12 começa. 12 a 15. Né? Mas acho que não vai dar tempo de terminar. Oi? 12 de outubro, né? Só para registrar. De outubro, Não é tão assim, setembro, né? Mas eu tenho a impressão que não dá tempo de a gente terminar. Mas vamos seguir aqui. Eu acho que a gente estava parado aqui nesse amarelinho aqui que eu marquei na semana passada. É ok de volta Shamatha. Eu acho que a gente parou aqui. Então, vamos ver se a gente consegue seguir. Daí, que se alguém tiver dúvida, eu vou meio que seguir corrido. Não correndo, corrido. Aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar, blá, blá, daí abre o microfone e manda ver, tá? Mas eu vou seguindo aqui. Então, ok, de volta a Shamatha. Todos nós sabemos agora que eu sou completo viciado em Shamatha. E, de modo geral, estou meio viciado. Estou viciado no Dharma, tenho que confessar. Não posso viver sem ele. Então, quando você atinge Shamatha, estabiliza sua mente e seu estado natural naquele nível relativo, não significa apenas que os seus sentidos estão retraídos, você está experimentando a bem-aventurança, a luminosidade, não conceitualidade, ainda não de Rigpa, nesse caso, da consciência substrato, né? Quando ele está falando de atingir Shamatha, né? Isso é verdade, mas esse não é o ponto real, não é o motivo principal. Se o que você realmente deseja é bem-aventurança, então, se é isso que você verdadeiramente deseja, existem maneiras muito mais fáceis de se obter bem-aventurança do que atingir Shamatha. Existe uma droga ilegal, eu já ouvi falar, nunca tomei, não tem interesse, chamada êxtase. Presumo que seja chamada assim por algum motivo. Uma tradução da palavra bliss, né, que usa aqui para bem-aventurança, que a gente traduz como bem-aventurança, ela é uma série odeia. Uma das outras traduções é êxtase mesmo, né? A gente costuma traduzir como bem-aventurança, mas pode ser traduzido também como êxtase. Daí ele fala dessa droga chamada êxtase. Presumo que ela seja chamada assim por algum motivo. Portanto, se você não se importa em infringir a lei, talvez danificar seu cérebro, você pode obter bem-aventurança tomando uma droga. Ou se o que você realmente quer é luminosidade, intensidade, vibração, assim também existem drogas para isso, né? Quando eu estava na faculdade, lembro que havia uma droga chamada Speed. Eu acho que é uma anfetamina, que te deixava muito estimulado, deixava muito estimulado. Você pode estudar 6 horas direto. Então, se você quiser ter luminosidade, de novo, existe uma droga ilegal, provavelmente danificará seu cérebro, mas se você não se importar, você pode tomar essa droga, isso lhe dará luminosidade. Ou se o que você realmente quer, não conceitualidade, inatividade, serenidade, quietude, paz, mais uma vez temos drogas, uma que vai te matar, isto é, a heroína, eu acho que é muito, muito pacífica, não acho, mas tudo bem. Tem um amigo que usou e disse, parece o Nirvana. Não acho que ele tenha experimentado o Nirvana, mas ele achou a heroína muito boa. Temos também muitas drogas legais, tranquilizantes, analgésicos, drogas para fazer você dormir. Então, mais uma vez, tudo que você quer é não conceitualidade, uma sensação de paz, toma um remédio. Provavelmente danifica seu cérebro, mas, mais uma vez, você pode tomar um medicamento. Na verdade, esses são realmente legais. Você não vai para a prisão por usar drogas legais no sentido de não ser proibido, né? Não que é cool, é legal no sentido de não ser proibido. Você não vai para a prisão por usar drogas legais, mas pode ir para a prisão sofrer danos cerebrais se tomar algumas drogas ilegais. Algumas dessas drogas podem matar você e nós sabemos disso. A heroína é muito famosa por isso. Ao passo que atinge Shamatha, não só não danifica o seu cérebro de forma alguma, na verdade faz funcionar de maneira mais eficaz, como também dá a você uma prévia, como uma prévia de um filme, dá uma prévia de como é morrer lucidamente. Então, tudo isso para o Lama mostrar para a gente que o ponto não é a experiência que vem
com o atingimento de shamatha, né? Porque vem essa tríade aí de coisas que devem ser deliciosas, tanto que a gente não sabe nem o que significa. Bem-aventurança a gente nem sabe, a gente vislumbra, a gente imagina que seja uma coisa maravilhosa, mas saber mesmo. Então, quando a gente atinge shamatha, não está falando de Rigpa, está falando de shamatha. Quando a gente atinge shamatha, a experiência que o praticante tem é essa, de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade, né? Mas esse não é o ponto, né? O ponto é, como está dizendo o Lama aqui, é que é como se fosse uma prévia de como que é morrer com lucidez. E por que isso? Porque quando você está morrendo, de preferência uma morte lenta, gentil, indolor, lúcida, com consciência clara, quando você está morrendo, então o que acontece, é claro, é que seu cérebro está desligando passo a passo. Você perde sua percepção sensorial, você perde sua memória, você perde sua imaginação, você perde inteligência, assim como ao se desligar lentamente um computador. Computador de carne, feito de carne, como alguns neurocientistas consideram o cérebro, computador feito de carne, está desligando até ficar totalmente inerte. Ele não está mais funcionando, o que significa que a mente que surge, a mente humana que surge na dependência de um cérebro humano, sei lá o que ela fez, desapareceu. Não para o nada. E é aí que o materialista está completamente errado. Não desaparece, não se torna nada, né? Isso viola as leis da natureza, pois algo se transformar em nada nunca acontece na natureza. E a mente e a consciência são naturais, não são sobrenaturais. Então, o que acontece com a sua mente? A mente humana que surge na dependência do cérebro humano, né? Ela se dissolve naquela base relativa da qual ela surgiu. Durante a formação do feto no útero da mãe, ela se dissolve de volta para onde veio. E é por isso que está se dissolvendo de volta na consciência substrato. Então, a consciência substrato se dissolve de volta no substrato no processo da morte. A maioria das pessoas, quando morre, desmaia. Então, quando elas morrem, elas não sabem que morreram, né? Não sabem disso, porque elas estão como em um sono profundo, sem sonho, né? A consciência substrato está completamente recolhida dentro do substrato. O substrato é sempre, imagina sempre o substrato como se fosse um grande véu, assim, né? Eu tenho a tendência de achar que é escuro, mas não é necessariamente escuro, né? É um véu, é um não saber, assim, né? Como se fosse o Lama às vezes fala como se fosse o piloto de um aquecedor. Não está apagado completamente, mas está bem recolhido. A hora que liga o gás, puff, né? Acende outra vez. Mas quando você atinge shamatha, você pode monitorar todo esse processo de morte. E quando você chegar ao ponto em que o seu cérebro desliga e a sua mente desaparece, o que sobra é a consciência substrato. Você pode estar morto e estar lúcido. E é quando você está morrendo. Mas quando você está com saúde muito boa e atinge shamatha, você acessa a mesma dimensão de consciência, a consciência substrato, mas faz com brilhante lucidez. Então, o processo de atingir shamatha e o processo de morrer, e o processo de adormecer, e o processo de entrar em coma, e o processo de desmaiar é exatamente o mesmo. A diferença é a lucidez, né? Quando a gente atinge shamatha, durante o processo de atingir shamatha, a gente está cada vez mais lúcido. Após que quando a gente morre, normalmente a gente está cada vez mais morto, né? Quando a gente vai dormir, a gente está cada vez mais dormindo, né? Então, dificilmente a gente está lúcido. Isso é muito valioso. A morte não precisa ser um mistério. Muitas pessoas dizem, é um grande mistério, porque uma vez que você morre, você não pode voltar. É um grande mistério, um grande mistério. Isso porque elas não sabem olhar para a mente. Somos uma cultura tão primitiva. Nós nem mesmo aprendemos como desenvolver introspecção ou concentração na nossa sociedade moderna. Somos totalmente primitivos, como os neandertais em comparação com a Índia clássica, o Japão clássico, a China, o Tibete e o Sudeste da Ásia. Eles são muito mais, eram muito mais avançados do que nós somos agora. E considerando que eles ainda estão vivendo o Dharma, eles ainda continuam muito mais avançados. Eles encontraram a tecnologia adequada para investigar a mente e a consciência. E ela é chamada Samadhi. E o que temos no Ocidente, em vez de Samadhi, é Ritalina, Deral, medicamentos para tratar sintomas de TDAH, sem curar nada. E eles têm efeitos colaterais negativos. Somos muito primitivos aqui, sinto muito. Hoje eu estava vendo... Parênteses. Eu estava vendo o ensinamento do Eric Pema Kunzan, ele dizendo que nós realmente estamos numa cultura
Ele estava falando que o Dharma não é simplesmente importar uma cultura, né? Tipo, sei lá, o Dharma, importar o budismo tibetano, importar a cultura tibetana, né? Então ele fala que o Dharma não é importar uma cultura, mas ao mesmo tempo é. Ele fala, né? Porque, de uma certa maneira, a nossa cultura ocidental, ele diz que se virou de costas para quem nós realmente somos. E essa cultura precisa ser transformada, né? Então, uma cultura que é mais voltada para o Dharma, ela é diferente, embora seja uma cultura, né? Embora às vezes tenha essa crítica, a gente não sabe dizer exatamente o que é a filosofia budista propriamente, o que é a religião budista, o que é cultura tibetana. É difícil de separar, né? Precisamente, assim. Ou japonesa, ou qualquer outra cultura de onde a gente traz, né, os conhecimentos budistas, assim. Mas o fato é que, como o Lama diz, a nossa cultura, ela virou de costas para essa possibilidade, né, de a gente compreender a nossa verdadeira natureza e, além disso, fica remediando, né, essa falta de compreensão da mente com psicotrópicos, né, com esses medicamentos, e a indústria farmacêutica fica muito feliz, obrigada, né? Bom, então, eu mencionei, é claro, repetidamente, que quando você atinge Shamatha, você pode simplesmente permanecer hora após hora, sem esforço, em um estado combinado, um estado em que as três qualidades de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade estão surgindo simultaneamente como 3 fios ou tranças de cabelo, todas se movendo juntas. Bem-aventurança, luminosidade, não conceitualidade, todas ao mesmo tempo. Nós sabemos disso, mas isso não é o mesmo que a bem-aventurança, a luminosidade na conceitualidade que podemos obter tomando drogas, ou fazendo sexo, ou buscando esportes emocionantes, ou encontrando um ambiente realmente pacífico, ouvindo boa música e ficando muito calmos e tranquilos. Não é o mesmo. Porque todos os outros tipos de bem-aventurança, luminosidade e não conceitualidade que obtemos por estimulação, seja por estimulação sensorial ou estimulação química no cérebro, todos esses são hedonia, né? São impulsionados por estímulos, experiencial ou quimicamente, e não duram e nunca satisfazem. Eles são dependentes do estímulo. Uma vez que o estímulo cessa, o efeito cessa. E pode, né, dar um ruim ainda por cima. Né? E eles não levam nenhum tipo de amadurecimento espiritual de modo algum. É como tomar um táxi, dar a volta no quarteirão e deixar você de onde você saiu, né? Dá uma volta, assim, volta para onde você saiu. Você não foi para lugar nenhum, nem aprendeu a dirigir, que é o pior, né? Você apenas teve um pequeno giro de bem-aventurança, um pequeno giro de luminosidade na conceitualidade. Então, se você tomar drogas, provavelmente terá danos cerebrais no processo, né? Acho que é por isso que o Lama ele tem muita resistência a essas experiências que muitos defendem, né? Experiência com drogas psicoativas, né? Teve na época nos anos 70, né? Pessoas que tomavam, o que era? Ácido lisérgico, LSD, né? LSD. Né? E daí, eles certamente têm uns breakthroughs ali, né? Eles atravessam alguma, sei lá, alguma camada, assim, né, da mente. Mas, e daí, né? Desatravessa e não aprendeu o caminho, que é o mais importante, né? Que é aprender o caminho, assim, ver o que tem ali no caminho para chegar nesse lugar, né? E a motivação para fazer isso, né? Que é talvez mais importante ainda. Fala, Cris. Oi, Cris. Eu ou a outra? Ué, você abriu o microfone, não foi? Hoje é o Daime, né? Hoje é o Daime. Usado por lamas de todas as qualidades mundiais. Assim. O Lama Long Wallace tem uma resistência a isso, e é por essa razão aqui, né, que ele está falando. Falando em A. Eu ia falar justamente sobre a ayahuasca, né? Que hoje, a ayahuasca, né? Ayahuasca, né? Que eu até acho que em algum momento tem um filme chamado O Último Xamã, que eu não sei se ele já tinha no Netflix, entendeu? Eu acho que tem muita coisa que é ruim e que um ou outro, eu acho que é que nem lama, guru e mestre. Você, se tiver a sua sorte de encontrar uma pessoa como aquele lá, o último, né, aquele
xamã, pode ser que você, numa estrutura muito, como era a estrutura daquele rapaz, que quase que queria se suicidar por todo jeito, e eu acho que deve encontrar alguma coisa aí, né? Não que eu seja favorável, eu acho que não. Já encontrei pessoas que se suicidaram como é que se chama? Quando fazem nessa questão de juntar a medicação legal com ayahuasca, né? Mas eu acho que deve ter alguma coisa aí por aí que deve, né? Quem faz, não sei. Mas a moda agora é isso. O ponto é que, como o Lama está explicando aqui, ele está colocando aqui, né, a importância de a gente atingir shamatha, né? Quer dizer, cultivar aos poucos e com lucidez esse caminho até a consciência se dissolver no substrato, como uma forma de atravessar o processo de morte com lucidez e poder dirigir o renascimento, porque não é só morrer com lucidez, né? Mas é que se a gente tem lucidez, a gente tem mais chance de dirigir o renascimento, que é o que importa aqui, né? Não é só, que legal, ou então ter sonho lúcido, que legal, tem sonho lúcido, acordo, mas daí, você faz o que com isso, né? Quer dizer, tem ensinamentos por trás desses grandes baratos aí, né? De ter sonho lúcido, de aprontar e se divertir no sonho lúcido. Não é para isso, né? Tem um propósito muito maior de você atingir a iluminação até, né? Mas no mínimo de renascer numa terra pura, né? Quer dizer, tem muitas coisas e com a motivação de bodhicitta, não é só para se divertir, né? Ou para, sei lá, escapar do samsara, né? Não é essa a motivação mais elevada, né? Então é muito complicado, né? A hedonia não é assim, né? Então vamos ver. Portanto, a bem-aventurança, a luminosidade e a conceitualidade que emergem através do cultivo de shamatha são expressões de eudaimonia, expressões do genuíno bem-estar, enquanto as imitações baratas que você pode obter de estimulação sensorial, estimulação química, essas são hedonia. Quer dizer, a bem-aventurança, a luminosidade e a não conceitualidade que são experienciadas em shamatha são 3 qualidades da consciência substrato. Não é que você... Não é alguma coisa que vem de fora, né? É a própria expressão da consciência substrato. Então, é eudaimônica nesse sentido, vem de dentro para fora, né? Não de fora para dentro, dependendo dos estímulos, né? E assim, por se tratar de eudaimonia, elas estão emergindo da sua consciência, em vez de surgirem simplesmente em resposta a um estímulo agradável. Significa que são sustentáveis. São sustentáveis por quê? Porque estão lá, estão na consciência substrato, sempre estiveram. É que a gente nunca acessou, né? Então, não vai gastar aquilo lá, né? E não depende de nada, só depende de a gente acessar aquilo, né? Ao passo que a hedonia nunca é. A hedonia sempre depende do estímulo. A hedonia surge sempre em resposta a algum estímulo agradável. Inclusive o álcool. Você fica bêbado e você pode se sentir feliz, ou não também, né? Enquanto que no cultivo de shamatha, nós não estamos direcionando a nossa atenção para algum estímulo agradável. Para algum estímulo agradável. Deixa eu só facilitar o jogo aqui. Você poderia estar acompanhando sua respiração, que não é agradável, nem desagradável, é neutra. E simplesmente fazendo isso de uma maneira profissional, não apenas por 20 minutos, 1 hora por dia, mas indo para uma imersão completa, 6, 8, 10, 12, 14 horas por dia, inspirando e expirando conscientemente. Esse é o caminho, né, para atingir shamatha por meio de aplicação por meio da atenção plena à respiração. Quer dizer, não é estímulo agradável ficar respirando, prestando atenção na respiração 14 horas por dia. Não tem nada mais chato que isso, mas vai levar, né, a um grande resultado, né? Então, o que foi descoberto milhares de vezes desde a época do Buda é que quando alguém entra, primeiro de tudo, em um estado de consciência pacífico e vai mais fundo, inspirando conscientemente, expirando conscientemente, e da própria natureza da sua consciência, surge uma sensação de dukkha, uma experiência, de sukha, não dukkha, o contrário, né? Uma experiência de sukha, ou seja, um bem-estar que não é impulsionado por estímulos, porque você não está olhando para algum estímulo agradável,
E vai mais fundo, inspirando conscientemente, expirando conscientemente. Ali surge uma sensação de bem-aventurança, essa paz, esse bem-estar, essa bem-aventurança, não são impulsionados pelos sentidos, não são hedonia, não são hedônicos, né? Só um pouquinho, já vejo. Você está acessando os recursos internos da consciência, e agora eles podem fluir livremente, eles são seus. Você não adquiriu de fora, então ninguém pode tirar de você. A Valma está dizendo que o Newton Bonder criou um grupo de consumistas anônimos, nos moldes dos alcoólatras anônimos. Que interessante, né? Todo mundo está viciado em alguma coisa. Só para fazer outro parênteses, né? Hoje uma pessoa... Hoje não. Um ensinamento gravado. Mas como eu vi hoje, eu fico dizendo que foi hoje, mas não foi. Um ensinamento gravado do Eric Pemancuso. Alguém perguntou assim, se eu fumar maconha... Olha só que coisa engraçada. Se eu fumar maconha, então como é que eu posso retomar o estado natural da mente? Aí o assistente dele fez a pergunta, né? E ele demorou um pouco para responder. Ele falou, você quer que eu passe para outra pergunta? Ele falou, não, tudo bem, tudo bem. Então, se você fumar maconha e puder e conseguir chegar em alguma cadeira para se sentar, né? Ou se você estiver bêbado, não cair antes, se você conseguir arrumar um lugar para se sentar, se você faz a mesma prática, solta a consciência no espaço, respira, mesma prática. Aí ele falou assim, e vocês que vocês que acham que não estão viciados em nada, vocês não fiquem tão orgulhosos, porque todo mundo está viciado em alguma coisa. Uns estão viciados em maconha, outros estão viciados no autocentramento, outros são viciados em raiva, outros no apego, outros... Fica todo mundo de boca aberta, assim, né? Cara, eu achei... dá uma impressão que ele ia dar uma cortada, né? Mas não, tá todo mundo viciado em alguma coisa. Não fosse, a gente não estava aqui no Sansara, né, pessoal? A gente está viciado minimamente no Sansara, né? Então, todo mundo precisa de um grupo de alguma coisa anônimos. O Lama Santen sugeria o grupo dos distraídos anônimos, antigamente, né? Ele falava assim, vocês respiram uma vez sem se perder. E só a próxima respiração. E só a próxima. E era um grupo dos distraídos anônimos. Então, tá todo mundo viciado em alguma coisa, né? Claro que conforme você pratica e ao final atinge Shamatha, ou por fim atinge Shamatha, naturalmente isso tem um efeito no seu cérebro, no funcionamento do cérebro, sem dúvida. Então, não é que o cérebro não é modulado, né, pela consciência, ele só não é a fonte da consciência, né? E nem o fim da consciência, quando ele morre. O cérebro vai continuar... O cérebro é como se fosse um filtro ali, que vai, né, vai modulando a consciência, ele também é afetado pela consciência, né? Senão a gente não aprendia nunca nada, né? Mas a bem-aventurança, a luminosidade e não conceitualidade que você está experimentando não são por causa do seu cérebro. As mudanças cerebrais estão ocorrendo porque você transformou e purificou sua mente e não vice-versa. E não ao contrário, né? Você não purifica sua mente alterando quimicamente seu cérebro. Antes fosse, era só tomar um remédio, acabou. Iluminação, né? Em comprimido. Mas, putz, nem eu como farmacêutica adoraria ter desenvolvido isso, mas não rolou. Assim, as mudanças no cérebro estão ocorrendo por causa da mente. E, portanto, essas qualidades são sustentáveis, porque elas estão vindo da fonte, e não apenas de mecanismos cerebrais, que não são a fonte. Se compararmos a mente, a consciência substrato, a um sistema de computador, acho que já mencionei isso, a consciência substrato é o disco rígido, que é onde as memórias são armazenadas, é onde todos os programas estão armazenados. O cérebro é mais parecido com o teclado. A gente acessa as coisas por meio do teclado, né? Mas está tudo em outro lugar, não está no cérebro. Eu acho super legal esse negócio do teclado. A Valma está dizendo... Tem uns vícios que, por cultura, a gente acha mais natural, como se não fosse, né? A gente não coloca consciência naquilo. O consumismo muitos são. Muitos vícios. O vício de distração a gente acha muito natural. A gente acha muito natural não conseguir se concentrar, né? Muito normal. Então, as pessoas pensam que vão sondar a mente. Tantas centenas de milhões de dólares foram arrancados dos governos, assim por diante. Nós queremos entender a mente e temos que estudar o cérebro, porque a mente é o que o cérebro faz. Portanto, nos dê milhões, centenas de milhões mais, entenderemos a mente estudando o cérebro. Bom, eles não entenderam. Eles não entenderam.
em absoluto. Eles nem mesmo compreenderam como é que a mente e o cérebro estão relacionados. Estudar o cérebro é como estudar o teclado e pensar que se pode compreender a natureza do computador estudando teclado. Ou antes disso, em todo o movimento da psicologia comportamental, eles pensaram, vamos sondar a mente estudando o comportamento. Vamos ser realmente científicos agora, nós vamos estudar apenas o que for objetivo, físico, quantificável. Não importa a introspecção, não importa a experiência subjetiva. Essa é uma grande briga do Lama, né? Todos os retiros ele passa pelo menos 1 hora falando disso, né? Do quanto ele é contra o materialismo, do quanto que o materialismo, não só ele é contra, mas quanto o materialismo faz mal para nós, né? Faz mal porque a gente tem a sensação disso que ele está falando, né? Que a gente vai mudar o cérebro de algum jeito, vai tomar um remédio, vai acontecer alguma coisa lá e nós vamos conseguir ser mais felizes. Ou então que a gente vai morrer e vai acabar tudo, né? Isso tudo é visão materialista. Então, essa é uma maior briga dele. Então, o comportamentalismo, lá, os behavioristas, também tiveram esse papel, né? Não vamos estudar a introspecção, a experiência do meditante. Vamos ver o que ele faz, como é que ele age. Vamos estudar o comportamento. Porque, afinal, a mente é simplesmente uma predisposição para o comportamento. Bom, esse foi um experimento de 50 anos que não deu certo. Eles aprendem muito pouco sobre a mente. Isso é como pensar que você vai entender o computador olhando fixamente para a tela. E assim, nós conseguimos perder o ponto principal nos últimos 100 anos no estudo científico da mente. Nós perdemos o ponto deliberadamente, sistematicamente, confiando o estudo da mente ao cérebro e ao comportamento, e aplicando questionários das pessoas, que custam caro, aliás. É muito interessante esse mercado dos questionários validados, né? Os psicólogos sabem o que eu estou falando, assim. Impressionante. Enquanto que, como em qualquer outro ramo da ciência, se você quiser compreender a mente, olhe para ela. Encontre a tecnologia apropriada. Isso é verdade para a astronomia, para a geologia, para a biologia, para a física. Olhe para o objeto. Encontre a tecnologia apropriada, e a tecnologia apropriada para a mente é o samadhi. É a concentração, é a prática meditativa. De volta com a mente e introspecção. Os yogis sabem. Os yogis cristãos, taoístas, budistas, hindus, yogis sabem há séculos e séculos que se você deseja desenvolver o samadhi, pelo menos por um período finito de tempo, você será mais eficiente, afastando-se de quase todos os prazeres e estímulos hedônicos e realmente se concentrando unifocadamente em cultivar o samadhi. Ô, Gê, tu pulou uma linha aí da... Volta ali um pouquinho. Tu pulou, quando tu estava lendo, você pulou uma frase. Onde? Volta lá. Os yogis sabem, samadhi pelo Os menos yogis por um tempo. cristãos, taoístas, os yogis já sabem há séculos e séculos que você deseja desenvolver o samadhi, pelo menos por um período finito de tempo. Você será mais eficiente e conseguirá o resultado rapidamente. Se você entrar em isolamento, na simplicidade, afastando-se de quase todos os prazeres e estímulos hedônicos e realmente se concentrando unifocadamente em cultivar o samadhi. É assim que você se torna eficiente. Por um período, como um bebê na incubadora, na tenda. Por um tempinho. Assim que você tiver alcançado o shamatha, você pode sair. Então, você é um bebê muito saudável. E você pode continuar praticando em casa, mas não precisa estar naquele ambiente muito restrito, enclausurado, que você precisa para shamatha, de modo geral. Muito bom. Então, é isso. Para a prática de shamatha, para a gente atingir shamatha, né? A gente precisaria fazer esse retiro isolado. De anos, possivelmente, né? Depois a gente pode voltar. Todas as outras práticas, Vipassana, 4 incomensuráveis, todas as outras, prática de deidade, a gente não precisa de um ambiente muito controlado, né? Mas para shamatha, sim. Então, vamos imaginar que você encontrou o inencontrável, um lugar realmente propício, onde você pode ficar de maneira indeterminada pelo tempo que precisar. E propício em todos os sentidos. Então, você é capaz, ali, em uma cabaninha agradável, de ir para a simplicidade total, sair da internet, sair da estimulação. Você não tem nada para fazer o dia todo, além de praticar o Dharma. Especificamente praticar e atingir shamatha. Vamos imaginar que você encontra um lugar assim, com bons companheiros e talvez um guia qualificado. Então, você está preparado. Você encontrou uma joia que realiza desejos. E agora? Eu ensino há cerca de 45 anos. Assim, eu posso dizer a você o que acontece, então. Eu posso contar. Eu venho assistindo. Uma possibilidade é que agora você está nas circunstâncias externas e internas ideais. E começa a praticar, e a mente se torna cada vez mais pacífica.
Uma sensação de bem-estar surge com maior e maior frequência e de forma sustentável. Uma sensação de bem-aventurança surgem clareza, relaxamento, estabilidade, vivacidade. Todos são sinérgicos. Eles se alimentam uns aos outros. Então, você está seguindo a roda do Dharma, rolando estrada abaixo para Shamatha. Essa é uma possibilidade. E aqui está outra possibilidade. Você está praticando atenção plena na respiração, ou talvez esteja tomando a mente como caminho, ou talvez esteja simplesmente repousando na consciência. E com o passar dos dias, você começa a ficar realmente entediado, tipo, expirar, que chato, que entediante. E estou observando pensamentos, que saco. E estou apenas sentado aqui, permanecendo consciente, que chato. Estou fazendo uma edição aqui. Isso é tão entediante. O Lama não olha assim, isso é tão entediante. Que chato. Mas é isso, né? Começa a achar aquilo muito chato, né? Então, você perde a clareza da mente, a mente se torna embotada e se dispersa, mas algo acontece e você pensa, será que a minha namorada está sentindo minha falta, ou meu namorado? Eu imagino que estará acontecendo na internet, e eu estou tendo essa música tocando na minha mente, minhas músicas favoritas, minhas músicas favoritas estão tocando, elas estão saindo do HD. Todas aquelas pessoas que não estão em retiro e estão se divertindo muito, elas vão no cinema, na internet, estão socializando, estão fazendo sexo. Eu não estou fazendo sexo nenhum. Eles estão se divertindo muito. E eu preso aqui nessa cabaninha estúpida, sem nada para fazer. Isso é a coisa mais triste que pode acontecer, né? A gente encontrar esse lugar, encontrar esse tempo, né? E esse recurso de ficar isolado e começar a achar tudo um horror, né? Então a mente começa a te entreter. E você vai para suas memórias, para suas fantasias, a mente rola, reproduzindo as reprises de filmes em sua mente, de novo, indefinidamente. E você finalmente está exausto e diz, a meditação é realmente uma perda de tempo. Tudo isso é propaganda enganosa. Eu não estou nada feliz. A meditação realmente é um saco. Eu vou sair daqui e vou me divertir como todo mundo no Sansara. Essa é outra possibilidade. E existem variações. Mas esses são os dois principais caminhos que você pode seguir. Então, a gente vê essa descrição do Lama, né? E ele está falando de retiro, né? Pessoas que entram em retiro. Mas a gente passa por isso sentado na almofada, não é? Nossos micro-retiros, nano-retiros, vai. Né? A gente senta na almofada, daqui a pouco a gente está, sei lá, fazendo o quê? Né? E a gente pode achar, mas se eu estivesse em retiro, isso não estaria acontecendo. Estaria acontecendo. E estaria sendo muito pior. A gente ia acontecer isso que está acontecendo, que o Lama está descrevendo aqui, né? No longo prazo aqui do retiro, né? Então, o Lama fala assim, olha, o que te impede de praticar hoje vai te impedir no retiro. Então, a gente não pode ter ilusão de que entrar em retiro resolve todos os nossos problemas da nossa prática. Não resolve, pelo contrário. Piora, né? Porque a gente não tem nem desculpa para não praticar. Aqui na vida, né? Do jeito que a gente está, a gente tem desculpa para não praticar. Tem muitas coisas para fazer, tem que trabalhar, tem que, sei lá o quê, tem que conduzir prática. Tem muitas desculpas, né? No retiro, não tem desculpa. Aí você começa a ficar desesperado. Não consigo fazer, tá faltando alguma coisa. Eu devia ter feito alguma coisa antes que eu não fiz, e agora estou perdendo meu tempo. Então, assim, a gente, isso que o Lama descreveu, de você sentar para fazer prática e começar a se sentir cada vez melhor, cada vez mais calmo, cada vez mais feliz, como o que o Paulo descreveu agora, né? Né, sentiu uma emoção, dar de cara com a natureza da mente dele, provavelmente, pelo menos em algum nível, a gente não sabe qual, eu espero que tenha sido Rigpa, né? Mas, enfim, a gente se sente cada vez melhor, ou a gente não consegue ficar 5 minutos sentado. Isso vai acontecer no retiro. Então, não adianta a gente achar que assim, só está acontecendo isso com a gente porque a gente não está no melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos está na nossa almofada, onde quer que esteja a nossa almofada, né? Isso é uma pegadinha. Já levei várias bufas do Lama por causa disso. Oi? Eu presenciei uma colega de Sangha entrar em retiro e ter um ataque de pânico. Com certeza. Sair com as olheiras pretas, apavorada, passar 3 dias se recuperando de um pânico assim brutal.
tem muitas cagadas possíveis, né? Tipo, a primeira delas é a expectativa que a gente gera com relação ao retiro. Quando eu era tutora do SEB, a primeira providência que eu tomava era acabar com as expectativas que ia fazer retiro. Ah, vou fazer um retiro de 15 dias. Ah, então, não vai acontecer nada em 15 dias, viu? Mas eu não falava isso, né? Mas não era bem assim, mas era isso que eu queria dizer. Vai ser ótimo você fazer retiro. É maravilhoso fazer retiro, mas abandona qualquer expectativa. Vai para lá e faz sua prática um dia depois do outro e só. Porque é a primeira armadilha, né? E é natural isso acontecer, porque muitas pessoas não conseguem nunca sair 15 dias para fazer um retiro. Aí, quando elas conseguem, elas querem aproveitar para atingir a iluminação nos 15 dias. Só que não vai dar. A primeira coisa que vai acontecer é que a pessoa vai dormir uns 3 dias seguidos, pelo menos, para descansar, né? E a gente está sempre muito cansado, e não se dá conta. A gente para, daqui a pouco, só tem sono, e dorme, né? Aí, então, primeira pegadinha é a expectativa que a gente tem com respeito ao retiro, né? E assim, uma expectativa que é bem assim, não vai ser diferente do que é a sua prática na almofada. Não vai ser muito diferente, né? Se a gente não consegue fazer uma prática mais longa na nossa vida, mesmo tendo tempo, não vai ser diferente no retiro. Então, é duro. Além do que, em retiro, pode ser um bom sinal do retiro que todos os bichos venham para fora. Porque, afinal de contas, você está lá revirando, né? Você está deixando tudo vir, né? Tem todos os inhames, como dizia, a gente traduzia, as experiências meditativas, né? E está revirando o nosso samsara. Então, pode ser um bom sinal lembra, ó, essas experiências meditativas, tipo o ataque de pânico, é que às vezes a pessoa, às vezes não é isso, né? Mas quando é um niyam mesmo, é um resultado da prática, ele é um resultado anômalo, é um esquisito, passageiro, quer dizer, vai passar, e ele é causado por uma prática autêntica. Essa é a definição, como Lama define niyam, né? As experiências meditativas. As mais esquisitas. Pode até ser ataque de pânico, né? Às vezes não é niyam, às vezes é ataque de pânico, como qualquer outro, né? Que surgiria em qualquer lugar. Mas não é fácil, né? Então, tem tudo isso para dizer assim, ó, nós aqui, nós não estamos perdendo tempo, a gente está se preparando, né? A gente não pode ter essa sensação de que está perdendo tempo. Por isso que tem... Eu estou falando assim, se alguém tiver desejo, né, de entrar em retiro, né? E não pode, por alguma razão. Então, não pensem que a gente está perdendo tempo, porque não está conseguindo entrar em retiro agora, né? A gente pode muito bem, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente fizer de prática, pode ser uma excelente preparação para quando a gente entrar em retiro, o retiro ser bom. Bom no sentido de ser significativo para a nossa prática, né? Não bom no sentido de correr tudo bem, porque pode ser que não corra tudo bem, mas seja maravilhoso para a nossa prática, que é o que importa, né? Hoje, e a gente vê o Lama assim, não estimulando fazer retiro de qualquer jeito. Não, ele estimula você se preparar, entender as práticas. A gente é que quer, né? Clarear. Pois é, ele não estimula. Até porque quando você vai preencher lá os formulários para participar, por exemplo, dos centros que ele está... Você desiste na hora, você olha o formulário e fala, não dá para mim. Não, ele sabe que se não for assim, não vai dar certo. Entende? Por isso que ele não estimula a gente fazer retiro de qualquer jeito. Esse é o ponto. Mas a gente pode ter essa vontade, né? A gente pode ficar frustrado quando não consegue, mas o fato é que a gente pode se preparar e o que ele está dizendo, né? Que o fato de você encontrar uma coisa inencontrável, que é um lugar maravilhoso e perfeito, com um professor ali para te orientar, pode ser que não dê certo, né? Ainda assim. Então, qual que é o fator determinante que decide se você seguirá o caminho e realmente resulta em atingir Shamatha, com todos os benefícios disso, ou se você acabará ficando entediado, distraído, agitado, inquieto, deprimido? Qual que é o fator decisivo? Quem vai por aqui, quem vai por lá? Eu posso responder. Tudo depende de quais são as suas prioridades. O que nós estamos fazendo, como estamos despendendo as nossas vidas, onde quer que estejamos, tudo está de acordo com as nossas prioridades. Nós estamos fazendo o que mais valorizamos.
Isso aqui é duro de ouvir, duro de ouvir. Porque tem uma hora que ele fala assim, pega a tua agenda, aqui, ele não falou aqui, mas ele fala assim, pega a tua agenda passada e vê o que você fez. O que você fez, o que você tem feito durante os dias, são as suas prioridades, quer você concorde ou não, porque é assim que você está gastando seu tempo, né? Ou seja, a sua vida, né? Então, você pega a tua agenda e vê se aquilo lá está de acordo com o que você achava que deveria ser, né? Porque aquelas são suas prioridades. Quando você morrer, quando você chegar na hora da morte, você não vai ter nem para quem explicar por que você não fez outra coisa, né? Simplesmente você não fez. Quer dizer, a gente está expressando o que é valor, o que tem valor para a gente, quer a gente concorde ou não, né? Então, nós estamos fazendo aquilo que nós mais valorizamos. Existe o chamado modo de vida, e ele é amplamente determinado por prioridades. E nossas prioridades são amplamente determinadas pela nossa visão de mundo, seja ela cristã, budista ou materialista. Cada uma dessas visões de mundo implica um conjunto de prioridades. E a implicação do materialismo é o hedonismo como prioridade e o consumismo como modo de vida. É isso que vemos em todos os lugares. E a educação moderna está principalmente orientada para isso. Ter sucesso no mundo e ter uma vida hedonicamente bem-sucedida. E se você tiver que tomar antidepressivos para atravessar o dia, tudo bem. É para isso que existem as empresas farmacêuticas. Vocês conseguem entender por que não dava para continuar trabalhando na indústria farmacêutica? Eu não trabalhava mais, né, nesse momento, mas pensa, isso aqui era facada no meu peito, né? Todas as grandes religiões. Então, você toma antidepressivo para atravessar o dia e calmante para atravessar a noite, né? Quer dizer, um remedinho para cada hora do dia, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Até o dia que acaba, né? Game over. E aí? Ainda tem os medicamentos de performance agora, né? Ah, Muita tem, gente vem claro. usando. É. E olha, quando a gente pode achar que o Lama não está falando com a gente aqui, né? Porque a gente não se considera materialistas ou hedonistas, né? E possivelmente a gente não está nesse extremo mesmo, né? Mas acho que é uma reflexão muito importante para a gente fazer, né? Como é que a gente está... como é que a gente está passando os nossos dias? Como que a prática está penetrando o nosso dia? Não a prática formal, né? Mas a visão, né? Ou a prática instantânea, do tipo... O Lama, quando nem uma pergunta, a maravilhosa pergunta do Márcio. Márcio nunca mais apareceu nesse estudo, eu vou dar uma puxada no nariz dele. Só faltava ele estar aqui hoje. Não tá. Dá uma puxada na orelha dele. No nariz, eu falei, né? Dá uma puxada na orelha do Márcio. Mas o Márcio fez uma pergunta, né, para o Lama como que ele deveria praticar durante o dia, e o Lama falou para a gente eliminar Vikalpa. Essa prática mais difícil que tem, e que, assim, a gente poderia, a rigor, praticar o tempo inteiro. Eliminar Vikalpa, o que é? É não ficar viajando. Vocês sabem, vocês conseguem imaginar? O Eric também fala isso, né? A gente deveria fazer 1000 vezes a prática de soltar os conteúdos da mente. Por quê? 1000 vezes a gente se distrai durante o dia. 1000 vezes a gente viaja, a gente fica preso na conceitualidade. Isso é Vikalpa, esses pensamentos, né? Idiotas que vamos levar para... Não é assim uma coisa super importante e que a gente está refletindo para resolver o problema da crise climática do planeta. Não é isso, né? É aquelas coisas bem idiotas mesmo, que a gente fica sequestrados muito tempo durante o nosso dia. Então, a gente está fazendo prática mesmo do jeito que a gente poderia fazer? Eu não estou. Eu toda hora eu tento. Eu juro que eu faço o meu melhor, eu juro. Não, eu faço o meu melhor. Eu juro que eu tento, né? Tem um negócio aqui na minha... Eu fico botando aviso em tudo que é lugar para ver se eu me lembro, né? Daqui a pouco eu vou tatuar, ver se eu... Mas esse negócio de soltar os conteúdos da mente o tempo inteiro, isso é uma prática que a gente poderia fazer o tempo todo. Isso é muito benéfico. Essa foi a instrução do Lama para nossa prática durante o dia. Não é prática formal só, né? Sentar
e ficar... Uma coisa alimenta a outra. Mas também se a gente sentar e ficar viajando no pensamento, também não vai adiantar muito, quer dizer, né? Esse hábito de ficar o tempo inteiro sendo sequestrados, né? Tem um texto de Guru Rinpoche que ele fala que os dois maiores demônios são o esquecimento e a conceitualidade. Quer dizer, você se esquece de ficar presente, daí você viaja na conceituação, quer dizer... E a gente fica o tempo inteiro, eu não sei vocês, não sei se eu estou... falando... Agora aqui mesmo, Viagem. se a gente olhar, agora aqui mesmo, se a gente olhar, a gente toda vê hora a gente... quanto nossa mente já fugiu aqui. Já pensou em várias coisas que não tem nada a ver com o que a gente está aqui, né? E essa é uma Tá prática que a presente. gente pode fazer. E ela não é qualquer coisa, ela é a prática mais importante. Porque depois, o que a gente vai fazer na almofada? A mesma coisa. O que a gente vai fazer quando estiver praticando shamatha? A mesma coisa. A gente vai perceber... Só que a gente vai ter um outro desafio ainda na prática de shamatha, que é a sonolência, né? Que normalmente, durante o dia, a gente tem menos... Talvez a gente tenha menos problema com a sonolência do que com a distração, né? Durante as atividades, assim, durante o dia. Remoendo o passado, especulando o futuro, perdendo o presente. É isso. Então, essa prática não depende de a gente ter tempo. Só depende de a gente se lembrar. Não é incrível isso? E é muito louco, porque realmente, quando o Eric hoje falou da coisa da cultura, é verdade. Eu não sei bem... Mas, olha, eu tive uma experiência, uma vez, de ir para Sikkim, né? Que é uma cidade, um lugar na Índia muito grande e tal, mas eu estava numa cidade bem pequenininha, onde morava o Yanta Rinpoche, e tinha monastérios em volta, assim, né? E na rua, em vez de ficar tocando funk, a gente ficava ouvindo o som dos monges recitando sadanas e mantras o dia todo. Ficava um poste lá com um alto-falante, tinha um som ambiente, assim, de recitação de mantra. Isso ajuda, não é? Você se lembrar da prática, né? Quer dizer, cria uma paisagem mental diferente das nossas cidades, né? Mas a gente não está num lugar assim. Então, a gente precisa dar um jeito de lembrar de outro jeito. Lembra uma prática do SEB que a gente começou a falar de pânico e depressão? Lembro. A Valma está lembrando aqui. Devia ter umas 20, 25 pessoas, eu acho, né, Valma? Tinha bastante gente. Não é uma prática com 5 ou 6 negros, assim. Tinha bastante gente. Aí alguém falou que estava tendo ataque de pânico, ou estava com... E aí, a sala estava cheia, Sala cheia no SEB era isso, era, sei lá, devia ter umas 20... Não era cheio de aquelas 50 pessoas que ele dava, mas eram umas 25 pessoas, eu acho. Impressionante, assim, uma pessoa começou a falar, eu falei, eu já tive, outro eu também. A sala, os 25 que estavam na sala tinham tido ou crise de pânico ou depressão. Você acha que isso é uma coisa normal? Tá certo que talvez seja um público que já procurou o Dharma porque já viu que a coisa estava difícil, né? Mas eu não sei se não é uma amostra representativa da situação de saúde mental da nossa, né? Com certeza, gente. Talvez pior, né? Agora, depois da pandemia, todo mundo diz que piorou a coisa, né? Então, amores, mas assim, o jeito de a gente lidar com isso e se também ter condição de ajudar as pessoas que estão em volta da gente, é a gente procurar trazer essa prática para o nosso dia a dia o tempo todo, né? Essa prática, né? De pelo menos não ficar pirando nas distrações imbecis assim, que surgem na nossa mente o tempo inteiro. E, se possível, isso já abre espaço para a gente ter mais amorosidade, né? Não precisa nem fazer muito esforço, assim. Já o é um Tisnat espaço. Han, né? Gente, o Tisnat Han sugeria a gente colocar um sino, né, durante o dia, assim, um avisozinho, sei lá, o celular, o toque do celular, nossa, e respirar conscientemente ali uma vez. Traz a gente para o presente de novo, Ele tem para quem trabalha em computador, tem um site que chama, acho que Mindful Bell, que toca você pode colocar lá quantos, sei lá, no tempo que você quiser, né? No intervalo do tempo que você quiser, para tocar um sino, você largar a caneta ou largar o teclado, assim. É uma extensão. Oi? É uma extensão? É uma extensão. Tem no Google, nesses mapinhas todos aí tem. Eu acho que é ligada ao Tishnahan.
o pessoal lá do Que a Village. Flori falou, Mas melhor a gente não precisar disso, né? É uma boa coisa também. Mas melhor a gente fazer toda hora, porque toda hora a gente vai estar podendo fazer isso. Hoje eu te mandei no Zap um ensinamento de Nankai Norbu, de uma páginazinha, estando presente, com uma prática assim, fundamental. Ele, de forma muito direta, assim, muito simples, mas muito profunda, ele traz essa possibilidade e ensina como você pode fazer isso no seu dia a dia. Ele diz, pega um domingo, que você não tem nada que fazer. Aí ele vai e dá essa instrução de você estar presente em tudo que você fizer. Tá presente, esteja consciente, esteja presente. Se a gente está presente, a gente não está voando no pensamento, né? Então, bem legal. Eu tenho o app do Plum Village. Plum Village, né? E aí ele faz isso. E ele não. E você não sabe muito bem o momento que ele vai fazer, né? Aí no trabalho as meninas perguntaram, né, o que era. Aí eu falei assim, não, é para você parar e respirar. Aí começaram a respirar também junto. É muito, que bonitinho. Respirar, a gente está respirando, né? É que a gente nota, se tudo estiver bem, a gente está respirando, né? Mas para elas é mais fácil, porque aí é respirar. Aí já entendeu o que é para fazer. É simples e não é fácil, né? Porque a gente está muito acostumado a não fazer, né? Isso. Amorzinhos, então vamos... Deixa eu marcar aqui todas as religiões do mundo. Vou marcar aqui, Flor. Você tem esses arquivos compartilhados, né, com você? Tá. Então, a gente está no 7B e está em amarelinho, lá no 55, mais ou menos, 54 minutos, tá? Para você seguir na semana que vem. Eu vou estar lá na Dinamarca com o Eric, fazendo o retiro com o Eric Pemancani. Vai ser maravilhoso. Depois eu vou contar tudo para vocês, como é que foi. Eu tô achando muito maravilhoso, sabe, uma bênção, Gê, uma bênção, uma bênção. Uma bênção. Ele é muito incrível, assim, tá me ajudando bastante a juntar as coisas, sabe? Então tá bom, fofuras, vamos fazer dedicação. Engraçado que como o Eric Pemancani é um tradutor, né? Eu e o Marcelo, a gente sempre babou muito o Eric, né? Eu tinha vontade de levar o Marcelo junto comigo, mas não dá. Tem que eu queria. Então, vamos lá. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano Sansara, possa eu liberar os seres. Sonamdi, Tanchese, Pani, Tonene, Pedranam, Pancheshin, Kegana, Chi, Balon, Tripai, Sipecho, Ledro, Adro, Ajo. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garira, Uekori, Jinkam, Supandandeu, Amalo, Jungene, Cherezi, Guantenzin, Gyatso, Jape, Kauje, Bado, Tenjurchi. Garira, Uekori, Jinkam, Supandandeu, Amalo, Jungene, Cherezi, Guantenzin, Jatsoi, Jape, Kauje, Bado, Tenjuchi. Tempa tu ando je chanchen, da kyu kansan zin pe makarai. Tenzin ke busha pe tempa, dan se trini da shindo selwazi. Ta kudrola jan pe chachen, pa kelzandra menan tendu tsikan. Alan Walla si shedrakpa, yi ke bushen pusha petenguchi. Zanlin chi dan ke parnupchuk,
Sugirten Nirta Bursel Zepa Lopon Geki Kutse Zetin Gedro Cantar Pelando Triparte. O professor Shakyamuni, o grandioso Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os efeitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição, do John Limpa, o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro. Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, posso eu seguir para lá sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, posso eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Pabodhanaya Soha. Que a extensiva tradição do Abate Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken Lokcho Sun Rin Luche Zamin Sasun Chapapa Droju Chosun Nawadami Drado Sungele Show. Por esta virtude, posso eu rapidamente realizar o Lama de Udiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Dudaka Lama Trubuni Drawachika Malupa Dei Salagopa Show. Obrigada, fofuras. Beijocas, boa semana. Até o dia. Boa viagem. Obrigada, gente. Beijo, gente. Bom retiro, boa semana. Mentira, Gê. Faltou no meu Aproveita. coração. Boa Boa semana. viagem, gente. Boa viagem, Gê. Obrigada, beijo. Obrigada, Boa viagem, querida. Obrigada. Dá um beijo no Eric. Dou. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.